RIC Mais Notícias. Agora 7h09, nós começamos o RIC Mais Notícias desta quinta-feira, 14 de junho de 2018, te contando que o senador Roberto Requião, do MDB, subiu à tribuna para defender a senadora paranaense Gleisi Hoffmann, que será julgada na próxima terça-feira pelo Supremo Tribunal Federal. Gleisi e o marido, o ex-ministro Paulo Bernardo, são investigados pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro na Operação Lava Jato. Ao defender Gleisi, Requião disse no plenário que conhece Gleisi desde menina, falou sobre a trajetória da carreira política da petista e pediu que o Senado encaminhe o seu discurso aos ministros do STF. Considero-me apto a testemunhar a sua retidão, seriedade, linha de conduta e o seu compromisso com o povo. Ministros do Supremo Tribunal Federal. Caso alguém tivesse ainda algum fiapo de dúvida sobre a politização das denúncias do Ministério Público contra a Gleisi, que faça um cotejamento das denúncias que foram retiradas contra outros senadores. Só não vê, só não acredita quem foi abduzido pela imoralidade desses tempos tão trevosos. Que se faça a justiça. Está aí, portanto, Requião defendendo Gleisi Hoffmann na tribuna do Senado. Você, ouvinte, já escutou o que ele disse, dispensa qualquer comentário maior. Agora, o importante seria ler o processo, senador, da Gleisi Hoffmann. Pelo jeito, o senhor não fez isso. Lá o Ministério Público Federal, através da Procuradoria-Geral da República, deixa claro todo o arcabouço de provas que possui contra a senadora Gleisi Hoffmann e o marido dela, Paulo Bernardo. Quem contou tudo isso não foi o Ministério Público que tirou da cartola, não foi alguém contra o PT que tirou da cartola. Foram delatores da Petrobras, dois deles, o Alberto Youssef, o doleiro que coordenava a distribuição de propinas do PP, e o Paulo Roberto Costa, que era o diretor da Petrobras incumbido da missão de superfaturar obras para tirar um pouco e repassar para pagar campanhas políticas. Lembrando aos ouvintes que, segundo esses dois relatores, Gleisi Hoffmann ganhou R$1 milhão para a campanha dela, em 4 parcelas de R$250 mil. O processo é tão completo que os investigadores chegaram a fazer o caminho do dinheiro literalmente. Eles fizeram uma reconstituição de como as entregas eram feitas. Inclusive, algumas delas em um shopping aqui da capital, ali na região do Alto da 15. Então é isso. O processo tem provas sobradas, como diz o desembargador Gebran Neto, que é o relator da Lava Jato aqui na região sul do Brasil. Então agora cabe aos ministros do STF, que estão lá para julgar Gleisi Hoffmann. O processo vai ser julgado na terça, mas ele deve demorar alguns dias. Vale lembrar que o processo do Meurer durou 3 semanas o julgamento. Então, não deve ser resolvida a vida da Gleisi na própria terça. Deve ter aí muita discussão em torno disso. Vai demorar uns dias aí para nós sabermos o destino final de Gleisi. Mas quem acompanha o processo de perto garante que, se condenaram Nelson Meurer, que tinha menos provas tão robustas como o caso de Gleisi, então Gleisi deve seguir o mesmo caminho. 7h13 agora. Olha só essa, Fernandinho. Você já ouviu falar que galinha come lixo? Não, primeira vez. Tem um vereador aqui de Curitiba que não só ouviu falar nisso, como está sugerindo um projeto para a implantação de galinhas em espaços públicos para ajudar a reduzir o lixo orgânico da cidade. A iniciativa é do vereador Goura, do PDT. De acordo com ele, uma galinha é capaz de consumir até 200 quilos de restos de alimentos por ano. Segundo ele, mais de 60% do lixo que vai para o aterro são de resíduos orgânicos. O vereador justifica que a iniciativa já ocorre em outros países, como nos Estados Unidos, Bélgica e na França. Por que é uma solução tão efetiva? Ela reduz a quantidade de lixo, os gastos com coleta, produz ovos, que garante alimentação também,
complementa a alimentação, ajuda a fertilizar o solo, diminui a população de insetos indesejáveis e também economiza combustíveis fósseis. A gente sabe que o lixo viaja em média 30 quilômetros aqui na nossa cidade até o aterro em Fazenda Rio Grande. Tá aí, portanto, Goura, que é vegetariano e já apresentou projetos como a segunda sem carne nas escolas, justificou a iniciativa dizendo que, além de contribuir para a redução dos resíduos, ela pode diminuir o sofrimento das galinhas em abate. Galinhas é divertidas, são ótimos animais de estimação, são usadas em terapias com animais, são animais muito inteligentes e também um projeto desse pode ajudar a reduzir o sofrimento animal, que é, enfim, fruto da criação industrial dos animais. Na opinião do vereador, a prefeitura pode iniciar o projeto em escolas, espaços públicos e associações de vizinhança. Com o sorteio de galinhas a um certo número de famílias, bem como escolas e creches, trabalhando a educação ambiental e, o mais importante, como estamos dizendo, a redução dos resíduos. Então, vamos fazer uma conta aqui. Pela quantidade de lixo que cada curitibano produz por ano, seriam necessárias 2,5 galinhas por curitibano, ou seja, 5 milhões de aves espalhadas pela cidade para elas comerem todo o nosso lixo. Isso levando em consideração que cada ave comeria os 200 quilos por ano. De acordo com a engenheira ambiental Juliana de Moraes Ferreira, é difícil mensurar o impacto de galinhas para a redução do lixo orgânico aqui na capital. A população está preparada para fazer em casa uma triagem eficiente. Muitos resíduos são mandados para o aterro, desde medicamentos, seringa. Essa quantidade, né, de galinhas vai ser suficiente para reduzir ou para acabar com o problema. Acho que tem muita coisa que tem que ser estudada. Vai começar a usar a galinha, vamos dizer, em grande escala. Daí onde é que vai colocar esses animais? Qual que é o impacto social, ambiental disso, né? Vocês estão trocando um problema por outro, né? A engenheira é uma técnica da área, falou com seriedade sobre o assunto, mas nós podemos falar a verdade aqui. Que ideia de jirico é essa? Então vamos colocar 5 milhões de galinhas em Curitiba e acabar com o aterro sanitário? Esse senhor lá é pago por nós curitibanos para pensar projetos de lei para a capital. E o que ele faz é querer colocar galinha na cidade afora. Já pensou, Fernandinho, você chegar aqui na rádio, tem um monte de galinha no pátio aqui da RIC? Não, mas elas estão comendo o lixo da emissora. Imagina o pessoal caçando galinha no centro. Ia todo o franguinho assado do domingo ia estar grande. Mas pelo menos ninguém mais ia perder a hora em Curitiba, porque imagino que entre esses 5 milhões de galinhas vai ter galo também. Galo, vai e o galo vai todo cantar, mundo. Meu Deus do céu. Algo surreal, né? E a Câmara está discutindo seriamente isso. Essa fala dele não foi em entrevista à Rádio Jovem Pan, foi na tribuna da Câmara de Vereadores da capital, que não deve ter nada mais importante para se preocupar para discutir sobre galinhas na cidade para comer lixo. Esse é o grande debate da Câmara Municipal de Curitiba nesse momento. Alô, você, ouvinte, está acordando cedo, indo trabalhar, indo deixar o filho na escola, para pagar imposto, para sustentar a máquina do governo. A Câmara de Curitiba está pensando em você, está discutindo como ter galinhas para comer o seu lixo. Esse é o debate dos nobres vereadores, e teve debate lá no plenário, o Goura colocou isso, daí um outro vereador trouxe outros dados, enfim, não é só uma ideia ao vento, eles estão debatendo essa questão que é essencial para o destino de Curitiba. A capital paranaense não pode ficar sem discutir o futuro, e o futuro está nas galinhas que podem comer o seu lixo. Não daria o que falar, né? Os ouvintes estão participando aqui já, Fernandinho, sobre esse assunto. Aqui na live também. O que tem na live? Começa na live. Na live o Luiz está aqui com a gente. Aonde colocaria galinhas e elas se alimentam do lixo orgânico e não ter o que fazer, não ter o que fazer esses políticos aí. É o Luiz aqui com a gente, também o Wellington. Os políticos realmente debocham do povo. O país está realmente um circo. É verdade, já começou com galinha, apesar que é proibido aqui ter animal em circo, hein? Vamos deixar bem claro. E ainda a Michele Zarur, sem comentários. A Karen Vinocura aqui pelo WhatsApp diz assim: vai ser ótimo esse monte de galinha solto na cidade para alimentar a quantidade enorme que temos de cães de rua também. Ela brincando que é um absurdo, porque já né? tem o problema, né? Vamos aí então pro lado dos animais, né? Ainda não conseguiram dar uma solução, não só aqui em Curitiba, como em todo o Brasil, com a questão
população de cachorros, né? Não resolveram e agora vão querer colocar galinha. É o que a engenheira falou na matéria, né? É. Vai trocar um problema pelo outro. O Rodrigo Vitor lembra, e eles ainda ganham uma fortuna para isso, os vereadores no caso. O Alceu de São José dizendo assim: parabéns a esse vereador, o cérebro dele deve ser igual ao de uma galinha. Brinca o ouvinte Alceu. Também tem um ouvinte aqui, final do telefone 3764, o Edgar Antunes. Muito boa a participação dele. Voltamos aos tempos dos Flintstones. Lá não tinha um bicho que comia o lixo? Eu não lembro agora, se os ouvintes puderem me ajudar aqui. Mas acho que tinha um dinossauro lá que comia os lixos deles, que era o triturador deles. Então, exatamente. Agora vá dar um carro dos Flintstones pros vereadores se eles vão querer usar. Tração humana. O Luciano dizendo assim: já que as galinhas são inteligentes, troquem os políticos pelas galinhas. Boa, Luciano. Sobre o carro, Fernandinho, você falou muito bem, é um bom gancho. Aproveitando que estamos falando da Câmara de Vereadores de Curitiba, vale lembrar que termina no dia 16, ou seja, no próximo sábado, o contrato milionário de aluguéis de carro. De acordo com a assessoria de imprensa da casa, ainda não foi tomada nenhuma medida em relação a isso. Para o ouvinte que não acompanhou, a Câmara de Vereadores aqui da capital gastou mais de 3 milhões de reais com a alocação de carros para o uso de vereadores, conforme apurou a equipe da RIC TV. Esses veículos não são usados apenas para os trabalhos dos vereadores, já que foram constatadas multas em até Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina. Então, resumindo aos ouvintes, eles têm carros lá alocados para trabalhar, mas esses carros são multados Brasil afora, inclusive na praia, lá em Camboriú. Na época das denúncias, o presidente da Câmara, vereador Serginho do Posto, disse que a casa estava de mãos atadas por causa de uma multa contratual de R$600 mil, caso ele rompesse com o contrato. E agora, vereador? Agora não tem mais multa. O contrato acabou. Dia 16 de junho, o contrato acaba. Não tem mais multa. A pergunta é, Serginho do Posto, você vai renovar esse contrato de 3 milhões de reais para alocar carro para vereador e passear na praia? Ou o senhor vai acabar com essa farra, com essa vergonha na Câmara de Curitiba, que fica discutindo galinha para comer lixo e gasta 3 milhões com carro locado para vereador e passear na praia? E veja, não tem nem como negar, porque o carro locado da Câmara foi multado em Balneário Camboriú. Na época, inclusive, o vereador explicou lá que foi sempre um assessor, né? Foi o assessor do gabinete que usou o carro, sem autorização dele, enfim. Serginho do Posto disse na época que não podia romper o contrato porque ele custava 600 mil de multa aos cofres públicos. Agora não tem mais multa, vereador. O que o senhor vai fazer? A decisão é sua. E dos seus pares, obviamente, mas é mais sua. Quem responde pelo municipal legislativo é o presidente da Câmara. Fica a pergunta aberta e o microfone da Jovem Pan à disposição do vereador Serginho do Posto para ele dizer à população de Curitiba se vai romper esse contrato milionário de aluguel de carro que os vereadores, mais uma vez, reforço, usam para passear na praia, ou se o senhor vai continuar com essa vergonha. A população vai cobrar do senhor essa postura e essa decisão. 7h22 e o pessoal aqui participando ainda sobre a questão das galinhas. Final do telefone 2114, a Jana diz aqui: infelizmente temos que rir dessa história das galinhas. Estamos perdidos nas mãos desses políticos. O Enilson do Alto Boqueirão dizendo aqui que ele acompanhou pela imprensa que, encerrando o contrato, a proposta será utilizar um app do tipo Uber. A Câmara de Vereadores de Curitiba oficialmente não diz isso não, Enilson. A resposta da assessoria de imprensa da casa foi que nenhuma medida foi tomada nesse sentido. O Luiz Eduardo e o Dieguinho, aqui nossos ouvintes assíduos, dizem eles na mensagem, falando aqui, ó. E a vereadora Cátia dos Animais diz o quê? Ela não se posicionou, pelo menos oficialmente ainda. Vamos pedir até para a produção nossa aqui verificar qual é a posição dela, mas eu imagino, viu, Luiz Eduardo e Dieguinho, que ela tá escondida embaixo da mesa. Se ela puder não ser vista e notada, é melhor, né? A Caixa dos Animais, lembra o ouvinte, que foi denunciada por dar o cargo ao assessor e depois tomar o dinheiro dele. E até hoje a Câmara está empurrando com a barriga esse processo, não tomou decisão. A denúncia foi do ano passado, o fim do ano passado, mas estamos no metade do ano já, e até agora os vereadores não têm tempo de debater, ou não quiseram debater, ou teve a questão burocrática lá deles, porque a discussão na Câmara nesse momento
são as galinhas para comer o lixo de Curitiba. Tem participação na live aí? Tem participação aí, Dinéia Batista Mota. Esses políticos deveriam andar de Inter 2 para ter preocupação de verdade. Faz bem andar de ônibus, você pensa na vida. E ele, no caso, pensaria em projetos bem úteis, né, para Curitiba. Falta de espaço, ela comenta aqui do ônibus, que é uma preocupação. E ainda tem uma participação aqui do Clodoaldo. Bom dia. Para homenagear a Câmara de Curitiba, põe aí Marilu do traje. Vamos procurar aí a galinha Marilu. Também tinha tem musiquinha, né? Marilu, Marilu. A minha... esqueci agora a letra. Mas é bem isso aí. E ainda tem aqui a Miriam. Não vai dar certo porque com certeza terão muitos ladrões de galinha. E ainda tem aqui a participação do Luiz, entre outras, que comentaram dos pombos, né? Que já chega o problema com pombos, né, na cidade. No caso, teria que adestrar os pombos para fazer o papel da galinha. Vamos ter uma orquestra aí entre cachorros, galinhas, pombos aí. E o Igor aqui ainda, Alexandre, ele diz que vai ter a fuga das galinhas versão Curitiba, versão curitibana. No caso, acredita, coincidência ou não, foi anunciado a sequência da fuga das galinhas, que já faz mais de 10 anos. Você comentou, inclusive, esses dias aqui. Eu comentei aqui, né? Então aí, ó, parece que estávamos prevendo algo do tipo. O Hernandes Brito, do Xaxim, aqui em Curitiba, dizendo que está acompanhando aqui a campanha em grupos de WhatsApp sobre caminhoneiros, que eles querem que isso resulte em intervenção militar. Enides, a greve dos caminhoneiros acabou, não tem nada nesse sentido, é boato de WhatsApp, viu? Os caminhoneiros estão trabalhando normalmente. Tem o Solan Valente aqui que dizendo assim, não tinha um bicho mais fofinho, tinha que ser a galinha? É que segundo o vereador é a galinha que come aí lixo orgânico, por isso que ele fez essa sugestão. O Flávio dizendo que essa ideia das galinhas surgiu na França há pouco tempo, alguém pegou carona. É isso, Flávio, o vereador falou inclusive que ele copiou a ideia da França, Bélgica e Estados Unidos. Mas acredito eu que são cidades bem pequenas, né? Exato, não é uma cidade de 2 milhões de habitantes como Curitiba, né? Eu fico imaginando como é que seria o desenho da cidade, como é que seria o clima da cidade, você chegar ali na Praça Tiradentes, tem um monte de galinha, né? Elas estão comendo lixo do povo aí e tal, enfim. Não dá nem pra imaginar. Participando, o Marcelo Turbay, do bairro Água Verde. Por que mais galinha se a política já está um puleiro? Mais sujo que galinheiro. Os ouvintes aqui afiados logo de manhã, nessa quinta-feira. 5 milhões de galinhas na cidade. Trariam junto com elas piolhos de galinha, diz o Jacir do Boqueirão. O final telefone 4434, a Vilela, pergunta aqui, qual é exatamente a definição de projeto desse povo? É uma boa pergunta, hein? O que os vereadores imaginam que são projetos aplicáveis à cidade? O Ivan de Pinhais, aqui na região metropolitana, diz que a galinha come o lixo e quando ela vai defecar, quem vai fazer a limpeza? É uma preocupação importante também, né? Porque ela come o lixo, mas ela também defeca. E aí, como é que faz para limpar essa sujeira toda? 5 milhões de galinhas em Curitiba. E quem aí tem criação de galinha sabe como que é, né? O ouvinte, a ouvinte Patrícia Gasparim diz aqui, o lixo orgânico pode ir para uma planta que existe em Curitiba e não para aterro, ela sugerindo outras formas aqui, como a compostagem, enfim, tem outras soluções que não encher de galinha a cidade. O Lupércio perguntando se vão colocar sinaleiros para as galinhas. Enfim, o ouvinte aqui, final telefone 7601, o Alessandro, o certo não seria se preocupar com o lixo não orgânico, com o lixo reciclável, enfim. O pessoal falando já, você falou dos pombos, o Araújo tá na Marechal Floriano e já tirou uma foto aqui dos pombos na já rua mandou. Ali. Eles estão já postos. Os pombos estão trabalhando já, Fernandinho. Já, estão fazendo o papel deles, muito bem. Exatamente. 7h28 agora, você segue participando aqui da nossa programação, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Só para registrar aqui, muitos ouvintes perguntando do Denier. O Denier deu uma piorada, quem acompanhou ontem viu que ele estava mal já, disse que está tossindo muito e não vem hoje, mas amanhã deve estar aqui novamente. Lembrando os que hoje é a abertura da Copa. Não sabemos se tem uma coincidência nisso aí ou não. Não, mas ele estava mal ontem. Ele tá sem voz, eu falei com ele ontem à noite, ele estava mal. Então o Denier tá de cama hoje, mas amanhã tá por aqui de novo. Fique mais notícias. Os ouvintes estão enlouquecidos aqui participando da história
das galinhas. Para o ouvinte que chegou agora, um vereador aqui da capital paranaense está propondo aí ter galinhas soltas pela cidade para elas comerem o lixo orgânico e assim resolver o problema do lixo na capital. Os ouvintes participando aqui com várias ideias, com várias piadas também. E eu vou entregar aqui, que fora do ar, o Fernandinho me contou que ele tinha uma galinha quando era pequeno. Uma galinha e um galo. E aí, eles comiam lixo? Não, era milho, né? Tadinho do bicho, fica dando lixo pra ele. Daí é maltratar. Lá o vereador não falou que tem que... A gente tem que tratar bem e tal, que é indústria, não sei o quê. Eu lembro, eu tinha 5 anos, a gente dava milho só pra galinha e pro galo. E eram igual cachorros, assim. São parceiros, pelo menos? São. Ficavam lá quietinhos, mas faz muito tempo. Daí nunca mais, né? Agora imagina 5 milhões de galinhas na cidade pra resolver o problema do lixo em Curitiba. Então... Daí... Hoje em dia eu tenho 7 cachorros, faço a minha parte. Todos são adotados da rua. Tá aí, portanto, Fernandinho, que é um cachorreiro assumido. Cachorreiro. Continuam participando aqui sobre esse assunto. Daqui a pouco a gente traz mais participações. 7h33 agora. Daqui a pouco, entrevista com o procurador da Lava Jato, Diogo Castor. Ele que está lançando um livro, vem aqui falar sobre isso e também sobre outros assuntos relacionados às investigações. 7h34 agora. Habib Miguel, conhecido como Bibinho, ex-diretor da Assembleia Legislativa aqui do estado, foi condenado a 255 anos e 6 meses de prisão por lavagem de dinheiro entre os anos de 2000 e 2010. A condenação é referente a 59 atos de lavagem de dinheiro realizados por uma organização criminosa comandada pelo réu. Ele também vai ter que pagar cerca de 1,5 milhão de multa. Dos 11 denunciados pelo Ministério Público aqui do estado, outros 7 foram condenados, 2 foram absolvidos e 1 morreu durante o processo. As penas de todos os réus somadas passam de 637 anos. Os 8 condenados também estão proibidos de exercer cargo ou função pública. A sentença decretou ainda o ressarcimento dos prejuízos ao erário e a perda de bens de Bibinho, que foi decretada a perda de mais de 114 imóveis, 70 veículos, maquinários e valores em dinheiro. Segundo apurou o Ministério Público, o ex-diretor comandou um esquema de desvio de cerca de 260 milhões da Assembleia com a utilização de 97 fantasmas. Os vencimentos desses funcionários fantasmas eram desviados pelo ex-diretor-geral, que transferia os valores para contas pessoais suas e de parentes e amigos. A parte do dinheiro desviado era destinada à compra de propriedades rurais, o que gerava uma renda com aparência legal. Só para reforçar para o ouvinte, ele tinha 114 imóveis e 70 veículos, entre outros bens. Esse dinheiro seu que foi roubado, e ele fez essa rede imobiliária, essa frota de veículos, com dinheiro desviado da Assembleia. Agora foi condenado a esse número que chama a atenção de 255 anos e 6 meses de prisão, o ex-diretor da Assembleia, Habib Miguel. 7h35 agora. E Curitiba recebe até amanhã o 4º Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral. Nomes renomados do direito participam do evento, como os ministros do STF, Luiz Fux, Dias Toffoli e Roberto Barroso. O congresso ocorre a cada 2 anos aqui na capital e antecipa discussões que envolvem a população na corrida eleitoral. Na programação desse ano, a preocupação é com medidas para conter o avanço das notícias falsas, as chamadas fake news. Por isso, o evento conta com a participação de diretoras do Twitter e do Facebook no Brasil. De acordo com o presidente do Instituto Paranaense de Direito Eleitoral, Moisés Pessutti, outros temas debatidos são sobre o financiamento público de campanhas eleitorais e os processos envolvendo as candidaturas de Jair Bolsonaro e do ex-presidente Lula. Nós não temos aqui, por enquanto... Agora sim, vamos lá então escutar o Moisés Pessutti, que é o diretor do Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral. A discussão em torno da inelegibilidade do ex-presidente Lula e outros candidatos que estão aí na disputa do pleito eleitoral vão estar em discussão durante todo o nosso evento em alguns painéis específicos. Também nós vamos discutir muitos aspectos processuais ligados ao direito, como
medidas cautelares que venham a suspender processos que geram inegibilidades que são decorrentes de desaprovação de contas, questões ligadas a abuso, por exemplo, de poder econômico, poder religioso, inclusive nas campanhas. Então, todos esses aspectos vão estar sendo tratados aqui. Daí, portanto, o pessoal que vai discutir o direito eleitoral até o fim dessa semana aqui em Curitiba. Só deixar claro aqui para o ouvinte, tem muita gente que já começa a se manifestar sobre a questão do Lula. Oficialmente, nesse momento, pela lei da ficha limpa, Lula é inelegível. O que vai acontecer é que o PT vai tentar registrar lá no TSE a candidatura e aí o TSE, com base na lei, barra ela. Mas até lá eles fizeram toda a onda, lançaram a candidatura, daí vão dizer que é golpe, que o judiciário é golpista, porque seguiram a lei que o próprio Lula, inclusive, sancionou, que é a lei da ficha limpa. Mas, nesse momento, Lula é inelegível, segundo essa lei. 7h38 agora. E em apenas uma semana, as empresas de ônibus aqui da capital flagraram quase 10 mil pessoas usando o transporte coletivo sem pagar passagem. De acordo com o levantamento do Sindicato das Empresas de Ônibus, os chamados fura-catracas causam um prejuízo de mais de 6 milhões de reais por ano. O valor é suficiente para comprar 5 novos biarticulados. Segundo Luiz Alberto Lenz, diretor de empresas de ônibus, os dados revelam ainda que houve um aumento no índice de pessoas que estão andando com o transporte público sem pagar. Vimos no resultado da pesquisa uma queda acentuada do número de estudantes. Vimos também que as torcidas continuam tendo um acréscimo de invasões. Hoje, novos participantes, ou seja, novos invasores, passam a ser pessoas comuns, o que não apontava na pesquisa anterior. A Prefeitura diz que tem feito várias ações para diminuir os números e que nos últimos 10 meses, 90 pessoas foram presas por entrar em ônibus sem pagar, como explica o secretário municipal da Defesa Social e Trânsito, Guilherme Rangel. A gente está tentando trabalhar com uma maneira um pouco mais repressiva para que a pessoa saiba que, olha, caso ela não cumpra uma lei, que é uma lei, ela tem uma sanção, que é prevista no Código Penal. Daí, portanto, você que fura ônibus, não faça isso, é crime e pode se dar mal, inclusive, como explicou o secretário municipal de Defesa Social e Trânsito, pode ser preso por isso. 7h39, rápido intervalo e na volta, procurador Diego Castor de Matos, ele que vai falar sobre um livro que ele está lançando. Inclusive, né, doutor, já antecipando aqui, esse caso do Bibinho que a gente fazia toda a Assembleia tem tudo a ver com o seu livro, não é? Inclusive, primeiramente, bom dia a todos. Satisfação estar presente. E esse caso e outros estarão no livro também. Clique Mais Notícias. 7h43, já conosco aqui no estúdio o procurador da República, Diogo Castor de Matos, ele que é integrante da Força-Tarefa do Ministério Público Federal aqui no Paraná e lança o seu livro O Amigo do Direito Penal, essa noite aqui em Curitiba. Doutor, bom dia, muito obrigado pela presença aqui na Jovem Pan. Bom dia novamente, uma satisfação conhecê-los, costumo ouvi-los pelas manhãs. Gosto muito do programa e agora tenho a oportunidade de conhecer. Doutor, o seu livro tem um nome bem sugestivo, O Amigo do Direito Penal. Quem é esse amigo? Basicamente, o amigo do direito penal seria o réu dos colarinhos brancos, né? O réu de crimes de colarinho branco, esses crimes relacionados a grandes corporações empresariais, relacionados à macrocorrupção, geralmente crimes cometidos por pessoas com alto grau de instrução, pessoas muito bem inseridas socialmente, totalmente diferente daquele cliente habitual do direito penal, daquele cliente habitual das cadeias, que aquela pessoa é excluída, marginalizada. Então, o amigo do direito penal é o réu do colarinho branco, basicamente. E o livro, doutor, conta também passagens de processo da Lava Jato, o senhor estava explicando isso, o que o leitor encontra na sua obra? A proposta do livro é fazer um estudo de casos práticos, com embasamento teórico numa teoria do crime do colarinho branco, que foi criada na década de 40 por um sociólogo norte-americano chamado Sutherland. E basicamente é um livro de casos. No geral, são diversos casos que visam ilustrar essa impunidade, o porquê da impunidade nos crimes do colarinho branco, quais são as dificuldades operacionais práticas, dentre outras coisas. Doutor, é importante falar, vocês da Força Tarefa sempre deixam claro isso, que a Lava Jato não resolve os problemas do país, que estão fazendo a parte de vocês, estão investigando
os casos denunciados, enfim, mas que ela não resolve, porque enquanto a Lava Jato está prendendo, outros milhões de pequenos casos de corrupção, por exemplo, estão passando ao léu. Na sua opinião, o que a Lava Jato mudou de fato e o que falta avançar ainda no combate à corrupção, em especial nesse tipo de crime do colarinho branco? Acho que a Lava Jato foi a primeira vez na história do país que foi investigado e desnudado um esquema de macrocorrupção com profundidade, né? Então, até então, nós tínhamos o mensalão, que teve um caráter simbólico muito importante, mas até fazendo a fala do ministro Gilmar Mendes, na época, ele falou que perto comparando a Lava Jato e o mensalão seria um juizado de pequenas causas perto da Lava Jato, né? A Lava Jato conseguiu avançar com técnicas modernas de investigação e desnudou uma corrupção bilionária no país, que não se restringia a Petrobras, mas em diversos setores. Então, eu acho que a Lava Jato tem essa função, né? Gerou uma indignação social, e essa indignação social é imprescindível para qualquer mudança, né? A gente não pode perder a capacidade de indignação. Até estava, como eu comentei até fora do ar, a gente ouço bastante o programa de vocês, vejo essa capacidade de indignação forte aqui. Hoje, nessa questão do carro de vereador, de 3 milhões de reais, quer dizer, são coisas que viram corriqueiras, né? Os milhões de reais são gastos por câmaras de deputados, câmaras de vereadores, e, enfim, essa situação, acho que as mudanças começam com essa capacidade de indignação. Doutor, sabe que nossos ouvintes são bem afiados. Um deles é o Léo aqui, final do telefone 1565, e ele já brincou aqui que o seu livro é O Amigo do Direito Penal. E ele sugere que o Gilmar Mendes vai lançar um outro livro, O Inimigo do Processo Penal. Ele brincando, claro, com a situação. Na sua opinião, doutor, qual que é o problema hoje do processo penal em relação aos crimes do colarinho branco? Tem diversos fatores. Acho que vem desde a legislação, que prevê penas mínimas muito baixas para crimes como corrupção, crimes contra o sistema financeiro nacional. Então, as penas mínimas geralmente são substituídas por cestas básicas, prestação de serviços comunitários, passando pelo processo, que é bem acidentado, com milhões de recursos, com 4 degraus de jurisdição para o réu questionar as provas, ainda com ações impugnativas como o habeas corpus, mesmo quando o acusado está solto, que pela Constituição não seria cabível, e passa também pela questão de precedentes, muitas vezes casuísticos dos tribunais superiores. Casuísticos, eu falo, são precedentes ou julgados que muitas vezes consideram as características do réu. Então, você tem um determinado réu de uma classe econômica mais baixa que recebe um julgamento, e um réu de uma classe econômica mais alta que recebe um julgamento muito mais favorável. Isso dentro do mesmo processo, às vezes? Não, processos distintos, mas muitas vezes teses jurídicas idênticas. Então, eu boto na pesquisa, eu boto a questão da denúncia anônima e o início da investigação. Não existe nenhuma norma legal ou constitucional que diga que iniciar uma investigação por denúncia anônima é ilícito, por exemplo. Doutor, tem vários ouvintes participando aqui. Uma delas é a Tânia, perguntando, que na cabeça dela ela não entende, para o público leigo, doutor, por que demora tanto o processo? O caso do Bibinho, por exemplo, trouxemos agora há pouco aqui. A denúncia é entre 2000 e 2010. Agora, que em tese cessou a corrupção. 8 anos depois que tem a sentença. O que demora tanto o processo para chegar a uma conclusão? Em regras, dependendo principalmente da condição financeira do acusado, ele vai conseguir custear aí uma defesa com diversos recursos, insurgências. Esse caso mesmo estava comentando, eu cheguei a pesquisar, ainda que superficialmente, para o livro, e foi um pouco acidentado, teve alguns obstáculos, a nulidade lembro que teve uma sentença condenatória que foi anulada, que voltou, teve uns 3 mandados de prisão, o juiz prendia, depois o rapaz era solto. Enfim, é um panorama. Se pegar outro caso emblemático, aquele caso até que não versa o crime colarinho branco, mas com poder aquisitivo, para você ver como funciona, o caso daquele ex-deputado. Carlos Filho. Foram quase 10 anos só para uma sentença de primeiro grau. Então você imagina, 10 anos para uma sentença de primeiro grau, não é
razoável. Né? Nesse enterrinho, mais de 30 recursos para evitar uma sentença de primeiro grau. Depois da sentença de primeiro grau ainda tem mais 3 degraus de jurisdição. Então, principalmente esse leque enorme de recursos, e aí você pega, mas é uma decisão de primeiro grau, então isso, não teve nem a decisão de primeiro grau e já foram ajuizados milhões de recursos, que não me parece razoável. O problema é esse, doutor? Muitas possibilidades recursais? É um dos, né? Eu até coloco no livro, um dos problemas, esses infinitos recursos que acabam, por sua vez, gerando o cancelamento do processo pela demora. Temos também a questão do foro privilegiado, que quando você fala em autoridades de alto escalão, parlamentares, deputados, acaba sendo também uma via de impunidade pela ineficiência do foro privilegiado. E são diversos fatores que eu narro no livro, mas tem esses dois, da questão recursal, questão da legislação da prescrição, do cancelamento do processo pela demora, questão do foro privilegiado, tem questão do uso também do habeas corpus desvirtuado, o habeas corpus que era um remédio só para ser utilizado para atacar prisão no Brasil, usado para atacar qualquer insurgência da defesa. Então é um conjunto de fatores. Doutor, só para lembrar o vídeo, estamos conversando com o doutor Diogo Castor de Matos, procurador da República, membro da Operação Lava Jato, que está lançando o livro dele essa noite aqui em Curitiba. Doutor, muita gente perguntando aqui, a Lava Jato prendeu figuras importantes do país, incluindo o ex-presidente Lula, mas as pessoas ainda sentem falta de uma mudança mais efetiva. O que falta para mudar o combate à corrupção, dar mais ferramentas e amplificar esse combate à corrupção? Olha, eu acho que nós precisamos mudar o sistema. Nós temos um sistema que permite essa corrupção sistemática. Né? Então, tem aquela questão das 10 medidas que foram propostas, que visava voltada mais para o processo criminal, né? Mais para tentar atacar esse sistema de impunidade crônica, que tivemos aqueles problemas em relação à rejeição do pacote. Agora, em junho, o colega Deltan está lançando um novo pacote, dessa vez não como lei de iniciativa popular, mas como uma espécie de plataforma de apoiamento dos candidatos, no sentido de identificar candidatos que apoiem esse pacote anticorrupção. Temos aí uma questão do sistema político muito irracional, sistema de lista aberta, que só encarece a campanha e afasta a representatividade dos candidatos. Então você tem os chamados candidatos puxadores de voto, que muitas vezes conseguem puxar para dentro do Congresso candidatos com pouca expressão, com pouca popularidade, o que me parece uma outra distorção do sistema. E essa questão do tamanho do Estado também, acho que tem que ser repensado. Um Estado gigante, uma cultura de oficialismo no Brasil, então para tudo depende do Estado. A própria iniciativa privada, quando quer fazer investimentos, bate na porta dos bancos públicos. O caso mais clássico, por exemplo, você tem uma empresa que ganha uma concessão de uma rodovia. A primeira coisa que ela faz quando pega a concessão da rodovia é pegar um empréstimo do BNDES. Então, mas não tinha desestatizado? Por que está indo pegar dinheiro do Estado, com juros geralmente muito camaradas, né? Então, são um número de fatores, mas acredito que o combate vem sido feito, né? Acho que essa indignação popular é um instrumento importante para o início das mudanças. Doutor, e como é que agora, pessoalmente, o senhor e os outros procuradores se posicionam nessa luta no sentido de fôlego para ela? Pergunto pelo seguinte, nesse momento, por exemplo, a Câmara dos Deputados está debatendo um projeto que vai flexibilizar a punição na lei na lei das licitações. Inclusive, o relator é um deputado paranaense, João Arruda, aqui do Paraná, que ele propõe assim, se não tiver dolo, agora, se não tiver culpa comprovada da pessoa no erro da licitação, se tiver desvio, a pessoa não vai ser punida, porque é só se tiver dolo, se tiver a vontade de fraudar. Como é que o senhor vê iniciativas como essa, por exemplo? O livro tem um capítulo sobre a Lava Jato que nós falamos que, paralelo ao pacote contra a corrupção, vem sido gestado há muitos anos no Congresso um pacote pró-corrupção, né? Dentre diversas medidas legislativas que passam desde da lei do abuso de autoridade até aquela proposta de anistiar a Caixa 2, a lei de repatriação. Assim, vemos vários casos de investigados que aproveitaram a lei de repatriação para esquentar dinheiro sujo de propina. Então,
infelizmente, o membro do Ministério Público, o cidadão, não tem a caneta de decidir o que vai ser aprovado, o que não vai ser no âmbito legislativo, que essa é a função principal do Congresso. Mas a gente tem que ficar atento, vocês têm um papel fundamental na divulgação dessas iniciativas, e eu acho que a capacidade do eleitor de enxergar isso e ter um senso crítico, principalmente para as eleições desse ano, é fundamental para enfrentar essas dificuldades. Doutor, muitas perguntas aqui. Para encerrar, vamos fazer duas dos ouvintes. Tem uma que é bem espinhosa, mas ela aparece repetidamente. Vou fazer, o doutor vê como responde. Fique à vontade também para não responder se entender que assim deve agir. Vários ouvintes, um deles vou pescar aqui, é o Ricardo Luiz de Paula, pela live. Ele pergunta se existe preocupação dos procuradores da Lava Jato com as decisões dos tribunais superiores, como é que funciona isso, que geralmente tem se mostrado mais flexíveis, em especial o STF, e sobre o Gilmar Mendes, o que o senhor pensa sobre ele? Em relação ao primeiro ponto, com certeza existe, nós temos uma atuação no Ministério Público Federal, pelo menos em termos de Lava Jato, bem unificada entre todos os 4 degraus de jurisdição. Então, tem um intercâmbio muito bom com as pessoas que cuidam desses processos em Brasília. Especificamente em relação ao Gilmar Mendes, enfim, acho que ele tem aí os seus posicionamentos, muitas vezes polêmicos, né? A gente tem que respeitar. O que eu acho que não dá para aceitar é quando ele começa a atacar instituições, atacar os próprios procuradores, como inclusive já aconteceu com a minha pessoa, né? De forma totalmente leviana. Então, enfim, vejo o Supremo hoje muito dividido em relação a uma ala mais progressista, que está disposta a mudanças para melhor no nosso ordenamento jurídico, a gente vê isso muito claro, e uma ala mais conservadora que luta para manter um sistema que, no meu ver, já não deve mais existir, que é esse sistema de impunidade, sistema de compadrio, esse direito penal do amigo, né? Tá aí, portanto, esse é o Procurador da República, integrante da Operação Lava Jato, Diogo Castor de Matos. É Diogo, hein? Eu falei Diego numa hora aqui, é Diogo Castor de Matos. Ele que vai lançar o livro dele hoje, O Amigo do Direito Penal, na livraria Saraiva, do Shopping Cristal, aqui em Curitiba. Que horas lá, doutor? A partir de 19 horas, entre 19 e 22 horas estaremos lá. E o senhor vai estar lá para atender o público que quiser autografar livro, enfim, conversar com as pessoas. Sim, inclusive vão ter outros procuradores, o Deltan Dallagnol, o Carlos Lima também vai estar lá, vai ter um bate-papo, e convido a todos e agradeço a oportunidade de fazer essa divulgação. Doutor Diogo, que é bem novo. Doutor, quantos anos o senhor tem? Tenho 31. 31 anos. Então, para um procurador da República, é um jovem procurador. O que o senhor achava, doutor, quando o Lula questionava a idade da força-tarefa, dos jovens meninos de Curitiba? Nunca podemos subestimar o jovem, né? Acho que o jovem é o futuro. Então, acreditamos que a juventude tem capacidade, sim, de mudar o país para melhor. Tá certo, esse é o Diogo Castor Matos, procurador da Lava Jato. Quem quiser acompanhar um pouco mais sobre essa entrevista, vai lá para a RIC TV, canal 7 aqui em Curitiba. Ele vai continuar lá no Paraná, no ar. 7h59, vambora, Fernandinho? Vamos nessa. Tá preocupado? Já estourou o tempo aí? Já, né? Então vambora. E preocupado com a abertura da Copa. Vamos ver o que vai dar. Tchau, até amanhã. Tchau.